Gazeta Esportiva tá aqui, tá on, tá prontinho pra te fazer feliz, pra te fazer companhia até às 7 da noite. Vem com a gente, vem com o foguete, vem com a nossa nave que tá decolando. E olha só a dupla que tá por aqui. É ele, sabe tocar na bola como ninguém, passar pra um, passar pra dois, faz o gol. Não é você não, é nosso tetracampeão Paulo Sérgio. Toca pra um, toca pra dois, toca pra três. Toca pra um, toca dois, recebe de volta e faz o gol. É isso aí. E nosso super jornalista, comentarista que tem aqui, ó, com a tinta, com a caneta na mão e com a faca nos dentes, com o microfone na mão também, despeja a sua opinião com muito talento, Alex Miller. Hoje... E eu mesma. Parabéns pra mim. Michele Janela! Nota! 10! Valeu, Pacheco! Olha, hoje a gente vai falar sobre o jogo do Palmeiras no Allianz Parque. O José Paes está em frente à Casa do Verdão. Olha lá como é que tá o ambiente. Lindo, hein? A gente traz também, valeu, Zé, toda a repercussão do empate do Corinthians na Sul-Americana. Sabe que alguém acertou o palpitômetro? Acho que teve empate. Teve alguém que pôs empate aqui? Não sei, acho que não. Ou foi vitória ou foi derrota. No Santos, ninguém acertou. No Santos, o Neymar não treinou hoje em campo. Nossa, achei que ele tinha treinado... Ah, foi ontem que ele treinou? Ontem ele treinou. Ah, é verdade. Ontem ele treinou. Hoje já não treinou. Dia sim, dia não, né? Eu entendo como é, porque o meu joelho tá meio estranho também. Já o São Paulo divulgou como que tá a situação financeira. Tudo isso, ótimo, galera, e muito mais depois das dicas. E agora a gente segue direto para o Allianz Parque, onde o Palmeiras busca logo mais a segunda vitória nessa fase de grupos da Libertadores. Boa noite, Zé. O Verdão vai ter força máxima hoje? Vai sim, minha querida Michele Janela. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, tô aqui nos arredores do Allianz Parque. Vou mostrar como tá o clima pra vocês por aqui. Daqui a pouquinho, às 9h30, Palmeiras e Cerro Porteño. O Silvio Procópio vai girando as nossas imagens aqui na Rua Palestra Itália, mostrando pra vocês um movimento muito tímido por enquanto, viu, Michele? É bem verdade que hoje, atrás do Gol Norte, nós teremos ali um palco, né? Palco do show do Gilberto Gil no próximo dia 11 aqui no Allianz Parque. Também um show no dia 12. Então, capacidade reduzida aí em 25-30% na Casa Palmeirense. A última parcial divulgada pelo Palmeiras aí de venda de ingressos para esse jogo importante da Conmebol Libertadores, quase 18 mil ingressos vendidos de maneira antecipada. O Cerro venceu na primeira rodada da Libertadores, 4-2 o Bolívar. O Palmeiras venceu fora de casa o Sporting Cristal pelo placar aí de 3-2. Então, assim, os dois times venceram na primeira rodada no Grupo G. Hoje teremos aqui um tiratema nessa segunda rodada da Conmebol Libertadores. Então, na tela para vocês acompanharem comigo aí um provável Palmeiras que vai entrar em campo com o Everton no gol, o Bruno Fux, Gustavo Gomes, Micael e também o Piquerez. No meio de campo, o Richard Rios ali fazendo a volância junto com o Lucas Evangelista e o Veiga no meio. Lá na frente, então, Vitor Roque, Estevão e também o Facundo Torres. Este o provável Palmeiras. Vou pedir também ainda para o nosso Silvio Procópio girar mais um pouquinho, mostrar aqui a bilheteria nos arredores do Allianz Parque, o pessoal se preparando para trabalhar. Enfim, o clima é muito tímido ainda, viu, Michele? Mas é um jogo importante de Conmebol Libertadores, o Palmeiras buscando o tetracampeonato, né, na competição, ganhou em 99, ganhou em 2020 e também em 2021, então é um jogo importante, o Palmeiras indo em busca aí do tetracampeonato nessa competição. Vou seguir por aqui nos arredores do Allianz Parque, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais do Verdão, que, repito, entra em campo 21 horas e mais 30 minutinhos aqui na Casa Palmeirense. Devolvo para vocês poderem comentar esse provável Verdão para daqui a pouco aqui no antigo Palestra Itália, no agora Allianz Parque. É contigo, Michele. Show de bola, José Paes. E aí, que expectativa, Alex Miller e Paulo? Acho que o Palmeiras tem um time bom, time forte agora para ganhar esse jogo. O Cerro Porteño não é melhor do que o Palmeiras. Ganhou na estreia, mas o Palmeiras não basta para ele ser o favorito, né? Ele tem que mostrar dentro de campo porque é considerado favorito. E esse meio de campo aí que o José Paes falou, se for esse, né, que o Abel vai colocar, fica sendo um meio campo mais ofensivo e de menos marcação, né? Porque o Lucas Evangelista e o Richard Rios, nenhum deles é o camisa 5, né? O popular camisa 5. Nesse caso, o Emiliano Martínez e o Aníbal Moreno ficariam no banco de reservas, porque o Veiga volta e na frente 3 atacantes, Facundo, Vitor Roque e Estevão. Então é um time bastante ofensivo, tentando ir para frente para fazer o gol e garantir a vitória dentro de casa, que nessa fase de grupos é preponderante para o time se classificar e de preferência em primeiro lugar.
O que eu tenho visto nesse Palmeiras é que não tem as alternativas em termos de jogadas como tinha anteriormente. Então hoje é um Palmeiras, Alex, que depende muito do Estevão. Sim. Né? Então as jogadas, variar um pouco as jogadas do lado esquerdo, do lado direito, até porque o Estevão não pode pegar a bola e ficar partindo para cima toda hora. Aí vem uma cobrança em cima do garoto. E até porque ele vai embora daqui a pouco. E tem que ter algumas jogadas pelo lado esquerdo. Não é também só o Piquerez ali quando o Piquerez está bem. E aí quando o Piquerez não está bem, começa a criticar o Piquerez, né? Porque não chega. Mas quem tem que fazer as jogadas ali é o Veiga, é o Facundo. Precisa ter algumas jogadas de linha de fundo ali, até porque você tem o Vitor Roque na área e aí o garoto porque o Estevão, ele pega a bola, ele parte para cima para definir a jogada, não é? Então vai ser muito difícil o Vitor Roque ter uma assistência aí do Estevão nesse sentido de ir para o fundo e cruzar. Mas do lado esquerdo eu acho que poderia ter algumas jogadas nesse sentido. Faz tempo que o Palmeiras não tem aquelas jogadas ensaiadas que tinha antigamente, mas também a gente tem que entender que o Palmeiras está num momento de reformulação de elenco. Muitos jogadores saíram e aquele entrosamento que existia em 2023, principalmente, foi um timaço, não existe mais. Antigamente, um jogador tocava a bola pro outro sem olhar, né? Quando não precisava nem olhar, todo mundo já sabia onde cada um estava. Hoje, o Abel está tentando reconstruir. Ele mesmo falou na última coletiva que ainda está tentando encontrar a melhor dinâmica para o time do Palmeiras. Vamos ver se hoje ele vai melhorar. Vai vir alguma coisa, hein? Palpitômetro! Palpitômetro pro duelo do Palmeiras na Libertadores. E quem começa é Alex Miller. Eu. Olha, eu acho que vai ser um placar clássico, assim, 2-0 Palmeiras. Tá confiante, Alex. 2-0 é tranquilo. E aí, Paulo? Então, o Cerro Porteño ganhou o primeiro jogo e ganhou bem, né? E Libertadores é Libertadores, é sempre um jogo difícil. E o Palmeiras não vem jogando aquele futebol que vinha jogando. Tudo bem, jogando em casa. Eu 2-2. Empate, 2-2. 2-2. Agora meu palpite. O time gostou do meu palpite. Deixa eu ver, deixa eu olhar na borra do chá do Paulo. 2-1 pro Palmeiras! Tá bom. E o José Paes? O que você acha, Zé? Os senhores aí estão muito econômicos. É 3-1 Palmeiras. Gostei, Zé. Gostei. Confiante no Verdão. Diferença de 2 gols, igual a mim. Bom, agora a nossa conversa com o Thiago Salazar sobre o Santos. Boa noite, Salazar. O Neymar ficou fora do treino com o elenco hoje, por quê? Pois é, Michele, pelo mesmo motivo de sempre. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente tá de novo aqui na porta do Pacaembu, do estádio Paulo Machado de Carvalho. Quase que eu me confundi contigo o nome do estádio do Morumbis. O Rafael Leão vai mostrar pra vocês aqui a movimentação na Praça Charles Miller, que hoje de fato está muito movimentada. Afinal, teve show nesse final de semana, segundo Marina Buffon, do Jorge Mateus aqui. Final de semana todo de show aqui, sertanejo. É sertanejo, Marina? Show do Jorge Mateus, cantor não, dupla sertaneja, pra você ver como eu manjo desse assunto aí dos sertanejos. O pessoal tá aqui desmontando tudo, mas você me perguntou do Neymar. Olha só, o Neymar, depois de 33 dias, voltou a treinar com o elenco ontem. A gente noticiou isso aqui. Foi uma grande festa para os santistas. Teve até corredor polonês marcando o retorno do Neymar. Mas hoje, dia seguinte ao retorno do treino do Neymar com o grupo, ele não foi para o campo. De novo, por causa do seu tratamento do músculo posterior da coxa esquerda. O Neymar foi para o CTR Pelé, mas ficou na academia, não foi para o gramado, não treinou com o elenco por precaução e a presença dele já não é mais uma certeza. Hoje conversei com uma fonte minha lá do Santos, uma pessoa que trabalha dentro da diretoria do Santos e que me disse, olha, continuamos otimistas, mas não dá para cravar que o Neymar vai reforçar o Santos no próximo domingo contra o Fluminense no Maracanã. Portanto,
mais alguns dias de expectativa e suspense. Que coisa, né? Porque não é uma lesão grave, né? Ninguém diagnosticou um estiramento muscular, mas o Neymar contra o Fluminense vai chegar a 42 dias afastado. Imagina se ele não puder jogar. Algo muito estranho está acontecendo aí com o músculo posterior da coxa esquerda do Neymar. Aguardemos, não é mais uma certeza. E falando em Neymar, vocês vão lembrar que há pouco tempo atrás ele deu uma entrevista aos amigos do Podpah, um podcast, e ele falou que quase foi pro Bayern de Munique, que o Guardiola bateu no quarto dele de madrugada e tudo mais, junto com o pai do Neymar, lembram disso? Pois bem, o Lothar Matthäus, grande ídolo do Bayern de Munique, da seleção da Alemanha e tudo mais, ontem, antes das quartas de final, entre o jogo entre Bayern de Munique e Inter de Milão, ele foi questionado sobre essa situação, essa possibilidade que lá no passado aconteceu do Neymar jogar no Bayern de Munique. Dá uma olhada no que disse o Lothar Matthäus. Aspas para ele. No Bayern de Munique não queremos um showman. Neymar pensa muito em si mesmo, um dos melhores jogadores do mundo, por isso ele jogou nos clubes onde jogou, fez dinheiro, tá tudo bem. Mas o Bayern de Munique é uma família. Eu tenho a sensação que o Neymar anda mais por ele mesmo do que pelo time. Acho que é ok a maneira como ele está levando, mas se alguma vez ele jogasse pelo Bayern de Munique, ele mudaria um pouco a sua maneira de jogar. Nós não precisamos de alguém que prioriza a si mesmo. Nós precisamos de alguém que ande junto com o time e conquiste resultados com o time. Tá aí, então, a crítica do Lothar Matthäus, que pelo jeito ficou feliz o Neymar não ter ido para lá e, segundo ele, o Neymar só pensa nele mesmo. Concordam com o alemão? Temos um embaixador aqui, o comendador do Bayern de Munique aqui com a gente, Paulo Sérgio, que pode falar melhor sobre esse estilo, Você é amigo inclusive do dos Lothar? alemães. Eu estive com o Lothar agora, né? Há pouco tempo nós estivemos E a lá em opinião, Leverkusen. o que você achou? Bom, na época, com o Pepe, eu creio que o Neymar, no início, poderia dar liga sim. Com poderia o Pepe, dar liga com o Pepe, né? Até porque o Pepe estava conversando com ele, era um outro momento do Neymar, o Neymar estava indo para a Europa, não era esse Neymar de hoje. Agora, se nós falarmos do Neymar de hoje, é diferente. Aí não, aí já não tem espaço mesmo no time do Bayern de Munique, até porque já termina aí a temporada, né, vamos dizer, do Thomas Müller, mas eu não sei não creio que o Neymar é o sucessor de um Thomas Müller. Por quê? Mas esse negócio Porque do grupo... o Thomas Müller é muito grupo, né? Ele é muito grupo, ele é um cara que é muito responsável, é um cara que ele trazia o grupo para cima, ele traz esse grupo para cima. Inclusive no jogo de ontem ele ficou no banco sem reclamar, entrou, fez gol e a torcida toda em cima dele e ele manteve a calma ali. Profissional, né? É profissional. Agora, se você deixa o Neymar no banco lá, aí causa uma confusão e eu creio que o Neymar, para esse momento, não seria ideal. Na época do Pepe, poderia até ser. Poderia, né? Até porque ele tinha uma idade ainda para buscar até o título de melhor do mundo. Era um menino, né? Ele era o menino Ney ainda, né? Era menino. Ele tinha a possibilidade de buscar essa coisa que todo jogador de ponta busca na Europa, que é a bola de ouro. É que o Cristiano Ronaldo e o Messi monopolizaram esse prêmio, né, ao longo de muitos anos. Então o Neymar acabou também sendo prejudicado por isso. Se o Neymar no auge estivesse jogando na Europa atualmente, se o auge do Neymar fosse agora, ele poderia ser o melhor do mundo, porque hoje não tem mais o Cristiano e o Messi. Mas mesmo naquela época ele poderia ser sim, mas poderia, ele não quis. Bom, ontem a gente falou que o Corinthians precisava da vitória contra o América de Cali. Mas o que aconteceu, gente? O que aconteceu na Colômbia? Dá uma olhada no empate do Timão. O Corinthians visitou o América de Cali pela Sul-Americana, buscando a primeira vitória na competição, mas não deu não, ao menos não perdeu. Com a equipe mista, o Timão viu os donos da casa começarem o jogo com mais perigo. Primeiro no cruzamento do Quinteiro. Depois nesse chutaço do Vergara. Até que o Luiz Ramos recebeu, o Félix Torres ficou na saudade e o André Ramalho não deu conta de bloquear o chute. 1-0 América de Cali.
No segundo tempo, o Puertas ampliou para o América nessa chapada. O VAR viu impedimento na jogada e anulou o gol. A partir daí o jogo ficou lá e cá, com chances para ambos os lados. O Quinteiro assustou o Matheus Donelli. Já o Héctor Hernandes mergulhou e viu a bola lá dentro. Ah, se não fosse o tapinha do Soto. Por falar em tapa, que tal esse aí do Carrilho com o pé pro Mateuzinho, que tabelou com o Héctor e bateu todo torto. Só que deu certo. O desvio matou o goleirão. Tudo igual. E apesar de mais pressão, ficou nisso mesmo, empate por 1-1 na Colômbia. Un partido primer tiempo difícil, pero creo que siempre el equipo intentó jugar, intentó ser competitivo y seguramente que los cambios en el segundo tiempo le dieron mucho más poder ofensivo y sabemos que también la ausencia de algunos jugadores que son importantes para nosotros, ya sea Garro, Coronado. Hay muchos jugadores que estuvieron afuera y no pudimos completar el plantel, pero estoy muy contento por el grupo, porque en un partido tan difícil lo pudimos remontar y creo que en el segundo tiempo lo podíamos haber ganado. E o Corinthians, hein? Então, você fez uma cara, foi bom o resultado, viu? Ah, foi bom se ganhasse. Não, jogar lá é sempre muito difícil. Aí no primeiro tempo, estava até conversando com o Alex aqui, se é validado aquele segundo gol, aí já esquece, joga a toalha e esquece. Agora, o Fofinho devia estar aqui porque a substituição Fofinho do garrafa, Ramon... gente. Ontem o Ramon ganhou. O Ramon evitou a derrota. Ele critica toda hora o Ramon. Ele devia estar aqui hoje falando, parabenizando o Ramon, porque a substituição foi boa. Ontem deu certo. Deu certo, né? Ele evitou a derrota. O Bidon, Ué, mas ele colocou os titulares, é Sim. claro que ia dar certo. mas fez a substituição na hora certa. tá bom, né? Paulo, Fez a substituição na hora Paulo. certa. E aí o Carrilho entrou muito bem no jogo, né? Fazia muito tempo que eu não via jogar tudo isso também que vocês estão falando. É bom jogador, mas eu espero muito mais de um bom jogador. Né? Então, aí entra o Yuri. Aí deu sorte, né, no gol. A bola ia longe, né, cara? Nossa, no começo das jogadas, ele correu bem. Ele fez a jogada, Sim. Passou e tal, mas na hora que ele deu o passe pro Hernandes, o Hernandes deu ali de calcanhar, ele concluiu. O Mateuzinho é um jogador que é muito criticado, mas é um garoto que ajuda muito esse setor defensivo e também ofensivo dessa equipe do Corinthians. E o Corinthians com esse empate, claro, se perdesse estava praticamente eliminado. Com esse empate ele mantém Tá respirando por aparelhos, mantém viva a esperança de se classificar. Hoje, daqui a pouquinho, tem Huracan e Racing do Uruguai. E aí, o que tem que acontecer nesse Para o jogo? Corinthians seria melhor o empate ou até a vitória do Racing, que é improvável, porque o Racing é fraco e o Huracan jogando em casa, teoricamente, deve ganhar o jogo. Para o Corinthians seria melhor até a vitória do Racing, porque na próxima rodada tem Corinthians e Racing do Uruguai na Neoquímica Arena. Então, se o Racing ganhasse hoje, ou ganhar hoje, vai a 3 pontos, o Corinthians tem 1. Só que na próxima rodada, se o Corinthians ganha em casa do Racing, fica 4 a 3 pontos. O Huracan ficaria preso com 3 e o América está com 4. Então embolaria tudo. Aí voltaria... O Huracan é o que ganhou do Corinthians. Só que hoje o Huracan joga em casa contra o Racing, que é o time mais fraco do grupo. Então por isso que eu digo que a tendência é de que o Huracan ganhe o jogo, vá a 6 pontos, o Corinthians tem 1. Então se o Huracan ganhar, fica difícil para o Corinthians ser o primeiro colocado. O menos pior é ficar em segundo, porque ainda consegue ter uma chance de ir para a repescagem e enfrentar um desclassificado da Libertadores que cai para a Sul-Americana e tem a repescagem para o time voltar a disputar a competição. Bom, para ser bom para o Corinthians, então, vitória o Racing tem que ganhar. Empate. O Racing tem que ganhar ou empate. Melhor se o Racing ganhar. Isso, exatamente. Racing ganhando. Você está torcendo para quê? Pro Racing ganhar. É isso aí. Eu também. Certo? E tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva, agora ao vivo com Alexandre Silvestre. Corinthians é Brasil. Raio Silver! Você lembra disso? Que era um cavalo, lembra? Que mais o Ramon Dias falou depois do jogo, Silver? Tudo bem, Michele, Paulinho, Alex Miller, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Só para completar o raciocínio do Alex, os próximos 2 jogos do Corinthians pela Sul-Americana serão na Neoquímica. Então é chance para o Corinthians tentar uma reviravolta nesse grupo que pode dar uma emboladinha caso
o Huracan não vença o Racing hoje. Às 19 horas começa o jogo, a partida será na casa do Huracan, na Argentina. Sobre Ramon Dias, selecionei mais um trechinho dele falando do Yuri e do Carrilho. Algumas das mudanças do professor Dias que deram certo ontem no segundo tempo. O Corinthians melhorou muito o rendimento. Claro, jogadores titulares, o Carrilho colocou fogo pela ponta direita, criou várias oportunidades. E ele explica a entrada dos dois jogadores que foram poupados porque estão fisicamente esgotados. Fala aí, Ramon. Bueno, Yuri Carrillo también le queríamos dar posibilidad a los otros jugadores, vienen de un desgaste importante porque vienen jugando prácticamente muy seguido y creo que también fue muy bueno porque en el segundo tiempo cuando entraron mostraron mucha jerarquía, mucha calidad, creando situaciones que lo podíamos haber ganado. Estamos contentos porque me parece que el esfuerzo que estamos gestionando por todos estaba saliendo muy bien. Coringão já voltou, se reapresentou. Amanhã tem um trabalho mais técnico, tático, pensando no derby. A prioridade nesse momento é recuperar os jogadores que estão cansados, desgastados, alguns até baleados, machucados. Tem gente no departamento médico. E o Yuri e o Carrilho, que começaram no banco ontem, entraram e melhoraram o rendimento do time. Certamente serão titulares no clássico contra o Palmeiras sábado. Mas esse é um assunto para daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Volto já. Obrigada, Silver. O Bidon entrou muito bem, viu? Deu uma qualidade ali, o Rian ficou ali na marcação, aí saiu o Maicon e aí o Martínez também saiu, mas o Bidon entrou muito bem, ainda mais ali pelo setor esquerdo com o Bidu. Entrou mesmo, deu um dinamismo maior. Sim. O time do Corinthians ficou mais forte ofensivamente e o que o Ramon Dias falou, ele tem razão. O Corinthians teve a oportunidade até de ganhar o jogo, de virar o jogo e ganhar, que seria sensacional. Mas também no fim quase perdeu num lance lá que o cara jogou a bola por cima da trave. Foi um bom jogo, jogo bem movimentado, primeiro tempo todo do América, segundo tempo o Corinthians foi bem melhor e o resultado acabou sendo justo. Mas é isso que eu falo, o jogador quando entra no segundo tempo tem que dar um gás. Tem que fazer a fumaça. Tem que fazer a fumaça, tem que ser diferente. Também acho. Dentro dos jogadores aí que você nem vê em campo. Tem que estar pilhado. Paulo, principalmente quem é reserva normalmente e tem a chance de entrar. Porque ele tem que mostrar pro técnico que ele pode ser titular. Você lembra? Aí você entra, faz aquela fumaça, no próximo jogo você tá titular. Ô, Paulo, sabe aquele jogador, Alex, do Corinthians que entrou lá na Bomboneira? Esqueci o nome dele. Romarinho entrou no segundo tempo, fez o gol. Fumaça. Ele fazia isso, né? Agora o jogador e o Coronado tá aí cheio de oportunidade para jogar. Thales Magno, depois que assinou o contrato lá, não veio mais depois jogar. Que renovou, o Thales caiu demais, hein? Acomodou, meu garoto? Vamos em cima, meu garoto. Vamos lá. Às vezes é o momento, né? Às vezes nada. a lua influencia. A lua vai treinar e jogar. Você não é lobisomem, jogador? Deve influenciar na nossa vida. O que a lua muda pro cara? O cara não é lobisomem? Mas a lua influencia na água. Nosso corpo é sei lá quantos por cento de água, um monte de água ao corpo. Passando pano, hein? Copa do Brasil. A CBF sorteou hoje os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Agora os times que disputam a Libertadores. Então a gente vai mostrar os 16 jogos e os clubes que aparecem do lado esquerdo da sua telinha fazem o primeiro duelo em casa, ok? Vamos lá? Operário contra Vasco. Fluminense e Aparecidense. Paysandu e Bahia. Botafogo e Capital. Inter contra Maracanã, Retrô e Fortaleza, Brusque e Atlético Paranaense, Ceará contra o Palmeiras, Maringá e Atlético Mineiro, Botafogo da Paraíba diante do Flamengo, o São Paulo pega o Náutico, Cruzeiro, Vila Nova, Santos e CRB, Novo Horizontino e Corinthians, Criciúma contra Red Bull Bragantino, CSA e Grêmio, fechando aí todos os confrontos dessa fase da Copa do Brasil. O Rio só pegou molezinha, hein? Não, Corinthians... Não, os times do Rio, os grandes do Rio, só pegaram molezinha. Agora os de São Paulo pegaram tudo pedreira. Não. Lógico. Não, Novo Horizontino é difícil. Fluminense, Aparecidense, é isso que eu tô falando. Os times de São Paulo só pegaram times difíceis. Quem são os times do Rio? Vamos ver. Do Rio? Aqui, ó. Fluminense e Aparecidense. Botafogo, Capital.
Você já viu falar do Capital? Não, então era isso que eu tava pensando. Tem uns times que eu nunca ouvi falar. Então, Botafogo da Paraíba e Flamengo. O que pode dar um enrosco aí é o Vasco com o Operário do Paraná, porque o Operário foi para a final do Campeonato Paranaense e é um time que pode dar um enrosco porque o Vasco não está bem. Agora, do outro lado da chave, só tinha um time dentre os 16 que era da Série A. E a fase do Palmeiras está tão de reformulação que foi o Palmeiras o eleito para enfrentar o Ceará, que era o único time do outro lado. Parada difícil para o Palmeiras contra o Ceará. Primeiro jogo é no Castelão. Se bobear, perde lá, aí aqui vai ter que correr atrás. E o Corinthians também não vai ser fácil, não. Novo Horizontino. Vai jogar em Novo Horizonte. Joga primeiro lá. Em Novo Horizonte. Primeiro lá. Mas isso foi sorteio? Sorteio. Foi hoje à tarde o sorteio. Sorteio. São Paulo contra o Náutico, que é difícil. Não é fácil, não. Joga bolinha, é um time tradicional. É um time tradicional. É, tradicional. E jogar lá não é fácil também. Não é. Então, praticamente tem que fazer o resultado São em casa. 16 jogos, né? 16 jogos. Mas é mata-mata? Ida e volta. Ida e volta. Isso. E é mata-mata. CRB, jogar com o Santos CRB. É difícil no Repeté. Sempre mata-mata. Criciúma e Red Bull. Mas eu gostaria que fosse um jogo só. Os times paulistas tá difícil. Ele quer mudar tudo. Podia ser um jogo só. Só mata. Era mais rápido. A Champions League, hoje o formato da Champions é essa daí. Por isso que dá certo. Não é turno e retorno. Tem uma mulher lá pra dar umas ideias. Agora né? Nessas fases de eliminatórias. Não, agora sim, mas o início... Não, mas no início da Copa do Brasil também é um jogo só. É um jogo só. A partir de agora que é mata-mata só. Acabou. Agora a partir da terceira fase. Agora... O que você quer? Hã? O que você quer? Não, agora eu quero ir para o Allianz Parque. Quero ver o movimento lá. Me espera aí, Zé Paz, tô indo. Ô, Zé Paz, você vai hoje lá? Vou. Legal, eu queria saber do Zé Paz se o Atlético tá de olho num zagueiro do Verdão, é verdade, Zé? Quem tá de olho é o Botafogo, viu, Michele? O Botafogo de olho no Kaique Naves, jogador de 22 anos, revelado no Palmeiras, mas que não tá tendo muitas chances ultimamente com o Abel Ferreira. E aí o Botafogo foi saber mais informações desse atleta, foi direto no representante do jogador, queria contratá-lo a princípio por empréstimo com opção de compra, mas o Palmeiras já negou. Não vai negociar o Naves com o Botafogo, até porque o Botafogo é um rival aí do Palmeiras nas principais competições de 2025. São times que buscam a mesma coisa na temporada de 2025. Eu queria mostrar para vocês aí uma entrevista que o professor Abel Ferreira deu à FIFA, ao site oficial lá da FIFA, falando exatamente sobre o quê? Sobre o Super Mundial de Clubes que vai começar agora no meio do ano. E aí o Abel falou sobre o que o Palmeiras quer, qual que é o objetivo do Verdão nessa competição inédita que vai rolar no meio do ano lá nos Estados Unidos. Pode rodar aí, diretor. Nós temos um objetivo muito claro. O primeiro é passar a fase de grupos. E isso vai depender da forma como nós formos encarando cada jogo e, portanto, um de cada vez para conseguirmos o nosso primeiro objetivo, que é passar a fase de grupos. Nós somos bons e equilibrados a jogar em ataque posicional, nós somos bons e equilibrados a jogar em contra-ataque, nós somos bons nas bolas paradas, nós somos bons a encaixar os nossos adversários e a criar-lhes dificuldades através daquilo que é a nossa estrutura defensiva. Eu, se tivesse que definir a nossa equipa, não numa palavra, duas que elas têm que se juntar, a nossa equipa é equilibrada e competitiva. A palavra do Abel Ferreira aqui no programa de hoje. Olha só, eu queria mostrar para vocês uma coisinha aqui nos arredores do Allianz Parque. Silvio Procópio vai mostrar para vocês aqui, ó, em um dos postes nos arredores aqui da casa do Palmeiras. Olha o cartaz que tem ali, ó, Comebol racista. Por que isso? Um protesto aqui da torcida do Palmeiras, porque o Luigi, também o Figueiredo, atletas do Sub-20 do Palmeiras, sofreram racismo na Libertadores Sub-20, um jogo lá no Paraguai, exatamente contra quem? Contra o Cerro Porteño, que é o adversário de hoje do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Então a gente fica na expectativa que estão acompanhando o programa de hoje para saber como que vai se comportar a vida do Cerro hoje aqui no Allianz para esse jogo, rodada 2 da Comebol Libertadores. Então a gente vai contar tudo para vocês amanhã, a história completaça desse jogo. Vou pedir até para o Silvinho mostrar aqui, ó, o clima um pouquinho mais aqui na Caraibas, nas adjacências do Allianz Parque, clima muito tranquilo, como eu disse para vocês, o pessoal nos bares aqui nos arredores, tomando muita vitamina de banana, suco de tangerina, aquela coisa toda, água com gás, o pessoal já se preparando para esse jogo que é importante para o Palmeiras nessa competição. Ô meu amigo, vem cá, vem aqui. Como é que é teu nome, querido? É Aguinaldo de Araçatuba. Ô, Aguinaldo de Araçatuba, tudo bom? Quanto você acha que vai ser? Vai ser 3-1.
3x1. Tranquilo, eu falei que ia ser 3x1. Tá tranquilo, né, hoje? Tranquilo. Hoje é jogo para 3 pontos. O Cerro perdeu pro Libertad no Campeonato Paraguaio, né? Um time, né, muito forte. Acho que o Palmeiras passa tranquilo. Jogando em casa hoje faz 3 pontos. Eu tô sossegado para assumir a liderança. Então tá bom. Bom jogo pra você. Vai lá tomar seu Guaraná. Devolvo pra você aí, viu, Michele? Repito a história completa desse jogo. Eu conto pra vocês amanhã aqui no programa, tá bom? Beijo grande. Valeu, José Paz. O bom foi a fala do Abel, né? Nós somos bons e somos bons. Nós queremos ver, né? Um time equilibrado e competitivo. Eu quero ver esse time o mais rápido possível. Vocês não estão confiantes? Eu tô confiante hoje. Por que vocês não falaram da fala do Abel? Só porque ele ficou repetindo? Não, é porque o Abel falou isso. Eu sei, mas você queria que ele faça o quê, né? Não precisa nem falar isso. Até porque vai ter que demonstrar isso no momento. E precisa ver qual o momento que o Palmeiras vai chegar no Mundial. Se ele não falar que ele é bom, quem vai falar? Tem que falar que ele é bom. Mas hoje não tá bom. O que eu gostei do que ele falou... Bom. Os gols que estão tomando, os lances que nós estamos vendo do Palmeiras, não tá bom. Na Sul-Americana não ganhou o jogo? No quem? Não, mas não ganhou da Sul-Americana. Da Libertadores? Libertadores. Da Libertadores, não ganhou. Não ganhou. Palmeiras não é pra Sul-Americana. Mas não ganhou esse último jogo aí que ganhou da Libertadores. Não ganhou. Vocês ficam falando que o time é ruim, eu não entendo. Não, ninguém falou que o time é ruim. Eu não falei que o time é ruim. Até porque, então, o time é bom. Michele, é porque é bom o time. Então, o Abel tem razão. Até porque o Palmeiras que vai chegar ao Mundial deve ser completamente diferente desse agora, porque tem jogador que nem estreou ainda. O Paulinho vai dar uma outra cor pro ataque do Palmeiras. Você acha? O Maurício vai voltar e pode melhorar o time, né? Então, assim, tem que esperar esse time se juntar um pouco mais. E o Abel tem 3 meses aí pra arrumar esse time, 2 meses, né? E 2 jogadores vão mudar tudo? Tudo não, mas já ajuda, né? Você pega um jogador que foi contratado pra isso, né? Ele pode ajudar o Vitor Roque, inclusive, a entrar numa dinâmica melhor de ataque. Individualmente, o Palmeiras é muito bom. Seus jogadores são muito bons. Agora, no coletivo, é o que ainda nós não estamos vendo. Fazer. Isso daí. O Abel falou. Esperamos que até lá ele consiga fazer uma bela equipe que possa jogar no coletivo. Rapidinho, só gostei do realismo dele nessa entrevista. Ele falou que o objetivo do Palmeiras é passar da primeira fase. Então é bom, porque se ele fala lá nessa entrevista, não, queremos ser campeões. Querer a gente sabe que todo mundo quer. Mas seria dar uma viajada monstra, né? É jogo a jogo, é dia a dia. É com o pé no chão. É isso. Mais 24 horas de sobriedade. É isso, hein? Sabe tudo. Os jogadores dos clubes de São Paulo costumam ser os protagonistas nos jogos e às vezes dão aquela dor de cabeça para os árbitros. Mais recentemente, quem tem sido uma pedra no sapato dos juízes são os técnicos. Dá uma olhada. Quem acompanha o nosso futebol aqui de São Paulo sabe, cada um desses caras aí, ó, tem um estilo próprio de comandar. Mas tem uma coisa que aproxima bastante o Ramon Dias, o Abel Ferreira, o Luiz Ubeldia e o Pedro Caixinha: as reclamações à beira do campo. O treinador do Corinthians já recebeu 2 cartões amarelos esse ano e foi expulso no jogo contra o Vasco, depois de reclamar muito com o árbitro Anderson Daronco por causa de um gol anulado do atacante Memphis Depay. Já o vermelhinho recebido pelo Pedro Caixinha foi no clássico contra o São Paulo e veio logo aos 6 minutos de partida. De acordo com a súmula assinada pelo juizão Luiz Flávio de Oliveira, o professor português foi expulso por xingar a arbitragem. Vou-lhe dizer que fui excessivo na forma como fiz essa abordagem e mereci ter sido expulso. Es una lástima, esperemos que no vuelva a repetir, ni de parte mía ni de parte de él, porque no es posible que me haya expulsado 3 veces, nada más. Agora, os
campeões de cartões amarelos são o Abel e o Zubeldia. Cada um deles já tomou 7 amarelinhos até aqui em 2025 e cada um levou também um vermelho nessa temporada. O do Abel foi no segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians e o do Zubeldia aconteceu diante do Atlético Mineiro, depois do técnico argentino perder a linha pela não expulsão do Lianco, zagueiro do Galo. A mí no me interesa ser expulsado, no me interesa que salga en la televisión o en las redes sociales, no me interesa nada. Para defender al equipo, para defender a São Paulo, y aún si tengo que tener cuestionamientos por hacerme expulsar, lo voy a hacer y ya se lo advertí a todos, 1 y 1000 veces. Como já diria o poeta contemporâneo Tiago André Barbosa, mais conhecido como Tiaguinho, muita calma nessa hora aí de reclamar, professores, porque a reclamação em excesso não tá com nada não, tá? E eu também vou abster de falar sobre o que é que eu penso sobre a arbitragem brasileira. Baixa a bola, eu vou embora, sem olhar pra trás, muita calma, dá só calma. O que é que você acha? Não pode existir uma fala de um treinador como o Zubeldia. Não me interessa ser expulso. Eu tenho que defender meu time. Você tem que trabalhar e pro seu time para trabalhar dentro de campo. Na Europa é assim? Não. E não enervar os seus próprios jogadores. Lógico. Coloca uma pilha errada nos caras. Coloca também nos torcedores. Também. O Mourinho apertou o nariz de alguém? Também foi errado, velho. O Mourinho apertou o nariz do outro técnico. Pergunta quanto tempo de suspensão ele tomou. Aqui é um joguinho só. Vai fazer uma dessa. Vai apertar o nariz de alguém pra você ver quanto tempo você toma. O Paulo tem razão em relação ao Zubeldia. Esse tipo de resposta. Não era melhor ele ter dado a resposta no Caixinha? Foi deselegante. O Caixinha foi legal. O Caixinha foi elegante. Foi. Eu mereci ser expulso. Ponto. Qual o problema? Agora eu dou boa noite para Marina Buffon, que chega com novidades dos cofres do São Paulo. O presidente Júlio Casares falou sobre as contas do tricolor, é isso, Má? É isso sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta quarta-feira. Pois é, tem notícias que a gente não gostaria de dar para o torcedor, né? Mas em relação à dívida do São Paulo, sim, aumentou. Quem confirmou isso, como você disse, foi o Júlio Casares, uma postagem nas redes sociais ontem à noite e hoje também ele confirmou alguns outros valores. Então vou falar para vocês aqui alguns números que chamam um pouquinho a atenção. Do período de 2023 para 2024, afinal esse balanço fechado é do ano de 2024, mais de 110 milhões de reais de dívida aumentaram. Então, antes, em 2023, era de 856 milhões de dívida geral do São Paulo. No fechamento de 2024, foi para 968 milhões e 200 mil reais, quase 1 bilhão de reais a dívida são paulina neste momento, sendo que o tricolor fechou o ano passado com um déficit de 287 milhões de reais. A arrecadação foi grande, foi de 731 milhões de reais em arrecadação no ano passado, mas ainda assim teve o déficit. Já teve em 2023, na casa ali dos 60 milhões, mas ano passado de 287, como eu falei para vocês. Esses números foram divulgados ontem pelo Júlio Casares, porque ele também fez a apresentação ali para o Conselho Deliberativo na votação para ver se essas contas iam ser aprovadas ou não. Elas foram aprovadas por maioria hoje durante a tarde, né? E o Júlio Casares, ele vai explicar ali que esse déficit se deve a diversos fatores. Então eu vou colocar aqui alguns para vocês, segundo o presidente do São Paulo. Manutenção de um time competitivo, pagamento dos juros bancários, também aí de dívida, né? Empréstimos contraídos no passado, pagamento de tributos e multas, enfim, muitos valores aí que o São Paulo vem durante os anos tendo como dívida para chegar a esse valor aí gritante de quase 1 bilhão. Além disso, o presidente também informou que o fundo que foi criado ali para arrecadar dinheiro para o São Paulo já chegou a 135 milhões de reais arrecadados nesses primeiros meses, que estão sendo utilizados justamente para o pagamento das dívidas, tributos e também para rolar aí fluxo de caixa. Agora, para dar um respiro, né, para o torcedor são paulino, segundo o Casares ainda nessa mesma postagem, até 2030, que é o ano do centenário do clube, quando acaba inclusive o mandato do Casares, tem aí 2 bilhões recebíveis já
garantidos, incluindo aí o patrocínio master, venda dos naming rights, outros patrocínios, isso sem contar a venda de jogadores, direitos de transmissão, enfim, outras situações aí, bilheteria, sócio-torcedor e tudo mais. Tá certo, gente? Amanhã o São Paulo entra em campo aí pela Libertadores e, ó, a gente tá no Pacaembu, vocês estão vendo aqui, né? Mas eu quis um quadro mais bonito do que o quadro do Thiago Salazar. Eu pedi pro Rafael Leão e o Osmar Menezes me colocarem um pouquinho mais pra cima. Olha aqui, Michele, bastidores, hein? Onde eu tô? Tô em cima aqui da mureta, né, do Pacaembu. Eu tenho certeza que vocês aí já vieram muito aqui nessa mureta para assistir jogo, para acompanhar, enfim, algum namorado e tal. Mas daí eu deixo para vocês comentarem, tá? Beijo, boa noite. Bom, é isso aí, galera. Agora vamos falar do São Paulo e da dívida, que até 2030 eles vão ter 2 milhões no cofrinho. Bilhões. Bilhões. Vai ter no cofrinho, mas não é para pagar a dívida. Vai ter no cofrinho para pagar os jogadores aí, um monte de coisa. Agora, esse fundo aí Ó, o fundo, a Marina explica aqui, ó. Fundo criado em parceria com o Galápagos Capital Capital e Outfield, já captou 135 milhões de reais. Nos primeiros meses. Aí? Não sei quem são. Utilizados para pagar dívidas, para pagar tributos e fluxo de caixa. O clube entende que não é a solução para os problemas financeiros. A finalidade é quitar as dívidas. A meta é arrecadar 240 milhões, já arrecadou 135 milhões. Tá melhor que a vaquinha do Corinthians. Marina explicou. Não tá melhor que a vaquinha do Corinthians. A vaquinha do Corinthians está quase em 40 milhões. Nossa, só faltam 640. 660. Mas tá lá, né? Tá lá, é que a gente não divulga. Bora doar lá na vaquinha. Tá arrecadando e Qual arrecadando que é o muito Pix, bem. diretor? Põe o Pix pra muito vaquinha bem mesmo. Assim, pra ficar na mão só do torcedor, já é muito dinheiro. Não, o clube também. Mas eu acho que engajado a ideia era pagar o estádio inteiro. Que aí falaram que era 700 milhões. A conversa aqui é São Paulo, não é Corinthians, você tá começou. bom? Não foi eu que comecei? Aliás, o torcedor de São Paulo nem gosta muito de ouvir esse papo aí, porque sempre fala de coisa ruim, né? Dívida. Mas o São Paulo tá afundado em dívida. Tá muito difícil a situação dívida no São Paulo. E tanto é que as pessoas nem entendiam como é que conseguia contratar Lucas Moura, Oscar, da onde vem... Lembra, o Daniel Alves, naquela época então, assim, é difícil fortuna. Isso. E por isso que falam que no dia que tiver fair play financeiro no Brasil, vai ficar complicado para os times continuarem contratando. Poucos vão conseguir contratar. E agora o São Paulo está tentando se virar. Rodrigues, que deve ter pagado. E fora todos os técnicos que mandam embora e que tem todas as dívidas para pagar. Não, o bom é que hoje você tem um bom gestor, né? O Casares é um bom gestor e eu espero que esse período que ele tem aí como presidente de São Paulo possa também ajudar no pagamento dessas dívidas. Sabe no que o Casares ele é muito bom? Ele é marketing, né? Você viu esse Morumbis, que legal, né? Eu achei isso incrível, eu achei muito bacana. Mas isso não é uma exclusividade do São Paulo, hein, gente? A maioria dos clubes do Brasil está fundado em dívidas. Sim, não, eu tô falando que o São Paulo está de parabéns nessa área do marketing, que é a especialidade dele. O próprio presidente do Cruzeiro falando aí que tá vendo? É pepino pegar o clube hoje. Passando boné daqui a pouco. Hoje, que ele tá bravo lá com o Alexandre Matos. Já caiu o Alexandre Matos? Ainda não, mas contagem regressiva, hein? 20 segundos. Bom, tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva. Ô, Silveira, você tá aí ainda? Me fala uma coisa, a cabeça do elenco alvinegro já tá voltada pro derby? Sem dúvida, Michele. Tratamento de alguns jogadores já foi iniciado lá na Colômbia depois do jogo, no gramado, no vestiário, na volta de avião. Então, foco total nesse jogo do Campeonato Brasileiro, sábado contra o Palmeiras, o reencontro dos finalistas do Paulistão 2025, pode ser até uma espécie de revanche para o Palmeiras que perdeu o título para o Corinthians. Agora, enquanto o Emiliano Dias, depois da vitória sobre o Vasco, na rodada passada do Brasileirão, foi curto e grosso dizendo que a prioridade é Campeonato Brasileiro, é brasileiro, porque não vamos passar de novo pelo sofrimento, é a liga mais importante, risco de rebaixamento e tal, então é o Campeonato Brasileiro. O Ramon Dias, o pai do Emiliano, ontem, depois do empate na Copa Sul-Americana, deu uma ensaboada e tal. Para ele, a Sul-Americana tem peso, sim. No, el Brasileirão sabemos que es importante para Corinthians, para todos los equipos brasileños, me parece. Pero jugar una Copa Internacional tan importante también queremos demostrar que el equipo
tiene que ir creciendo, tiene que ir compitiendo y me parece que las posibilidades están abiertas todavía. Este es el segundo partido, quedan muchos partidos para jugar y vamos a competir hasta el final. Esperemos podamos clasificar. Para nosotros todo lo que jugamos es importante. Então eu vou dar as prioridades do Corinthians aqui, tá bom? É Campeonato Brasileiro primeiro lugar, Copa do Brasil depois, Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino e por fim o terceiro mais importante é o que sobrou, é a Copa Sul-Americana. Se der para competir, se der para classificar e avançar, legal. Caso contrário, vai ser preterida. Para mim é isso, ficou bem claro. Vai ser caso a caso, Michele, na medida em que os campeonatos forem afunilando, as coisas acontecendo, vai priorizar aqui, vai priorizar ali e tal. Então agora é o clássico contra o Palmeiras, sábado, em Barueri. O Corinthians tem desfalques e dúvidas, então o Garro voltou da Espanha, do super tratamento dele para o joelho, vai continuar o tratamento aqui no Corinthians, está fora de combate, talvez só volte a jogar em julho, depois do Mundial de Clubes. É uma previsão um pouco menos otimista, mas ele vai demorar ainda para se recuperar. O Corinthians tem jogadores que não enfrentaram o América de Cali ontem, que estão machucados, então Hugo Souza, o Gustavo Henrique e o Angileri, lesões musculares, mais complicado. O Paulo pode dizer melhor que eu. Agora, o Coronado e o Memphis, esses caras tomaram pancada, é trauma. Então é o tornozelo do Memphis inchado por pisão e o Coronado machucou o ombro. Eu acho que esses dois voltam e vão se juntar a Carrilho, a Ranieri e a Yuri Alberto, que devem ser titulares também no clássico contra o Palmeiras. Tchau. Tchau, Silver. Brigadão. Lesão de músculo é sempre muito difícil, né? Agora, Igor Coronado tem que voltar e voltar com tudo. Coisinha no ombrinho, já deixou fora de jogo, não dá, hein? Mas sábado ele vai estar inteiro. Ele vai estar inteiro. Tem que Pro derby tem que estar todo mundo inteiro. Todo mundo inteiro. Então eu espero, viu, Coronado? Voltando bem, porque tá precisando já, hein? As oportunidades estão aí. Precisa aproveitar agora, né? Senão depois que o Garro voltar vai ficar mais difícil para jogar, né? Vai ficar chorando. Pois é. São 59 Isso, minutos? Tá acabando, Faltam 15 segundos para acabar o programa. Tchau. Eu nunca sei se é 59, 50 ou 58. Tô indo pro Allianz, tchau. Agora acabou. Não, Turma, você vai obrigada, fazer Alex. Muito obrigada, Paulo Sérgio. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Avante, palestra!